Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 22 de maio. Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal invalida decreto editado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro que reduz o número de integrantes do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Esse é um dos destaques de hoje. E você acompanha também nesta edição. Segunda turma do STF confirma a decisão monocrática que proibiu censura à exibição do documentário sobre a Operação Calvário, na Paraíba. Justiça do Trabalho abre mais uma edição da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. E ainda, os avanços e os resultados dos projetos de inteligência artificial desenvolvidos pelo Judiciário do Rio Grande do Sul. O plenário virtual do Supremo derrubou o decreto que reduziu o número de integrantes do Conselho Nacional do Meio Ambiente. A repórter Marta Ferreira tem os detalhes. Criado em 1981, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, foi estruturado para a proteção do meio ambiente com a participação da sociedade civil em decisões ligadas ao setor. Em maio de 2019, o ex-presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que reduziu de 96 para 23 o número de integrantes do Conselho. Desses 23, 10 eram representantes fixos do governo federal e 13 representantes rotativos sorteados, 5 de estados, 2 de municípios, 2 do setor empresarial e 4 de entidades ambientalistas. A Procuradoria-Geral da República então pediu a anulação desse decreto no Supremo Tribunal Federal. Para a PGR, houve violação do princípio democrático, do direito de participação na formulação de políticas públicas, do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, além da proibição de retrocessos institucionais e socioambientais. Segundo a ação, o desequilíbrio entre representantes de interesses exclusivamente ambientais e os que representam outros interesses prejudica a função do Conselho na elaboração de políticas de proteção ao meio ambiente pela coletividade. A discussão foi levada para o plenário virtual sob a relatoria da ministra Rosa Weber. O julgamento começou em março de 2021. No voto, a presidente do STF destacou que o Executivo Federal, ao deter 43% do poder de voto no colegiado, em contraponto aos 30% do modelo anterior, assume uma posição de hegemonia e controle no processo decisório, eliminando o caráter competitivo e responsivo do CONAMA. Assim, Rosa Weber aceitou o pedido feito pela PGR. Só que um pedido de vista do ministro Nunes Marques suspendeu o julgamento, que foi retomado agora. Ele apresentou o voto vista seguindo o entendimento da relatora. O plenário, então, por unanimidade, decidiu que o decreto é inconstitucional. E o STF também validou uma decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba que retirou do ar um documentário sobre a Operação Calvário. O trabalho mostra um suposto esquema de propina e desvio de recursos da área da saúde. Reportagem de Renato Rosa. A censura sobre o documentário Justiça Contaminada, o teatro lavajatista da Operação Calvário na Paraíba, dos jornalistas Camilo Toscano e Eduardo Reina, foi derrubada por unanimidade pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Os ministros seguiram o entendimento de Edson Fachin. Em abril, Fachin já havia concedido liminar contra a proibição. A obra trata da Operação Calvário, que desarticulou uma organização criminosa com ramificações na Paraíba, infiltrada na Cruz Vermelha para desviar recursos públicos do Estado, por meio do uso de organizações sociais. A operação começou em dezembro de 2018 e teve várias fases. O ex-governador da Paraíba, Ricardo Vieira Coutinho, que chegou a ser preso em dezembro de 2019, foi apontado como chefe do grupo. O documentário foi divulgado em julho de 2022 e retirado do ar após decisão da terceira instância do Tribunal de Justiça da Paraíba. O TJ atendeu o pedido do desembargador Ricardo Vital de Almeida. Na ação, o desembargador alegou que o documentário poderia induzir os espectadores a concluir que ele teria cometido abuso de autoridade na operação.
além de conter diversas palavras ofensivas à sua imagem e à sua honra. A reclamação no Supremo contra a censura ao documentário foi promovida por advogados e teve o apoio da Rede Nacional de Proteção de Jornalistas e Comunicadores e outras entidades. Os autores respondem civil e criminalmente pelo trabalho audiovisual. De acordo com o ministro Edson Fachin, a jurisprudência desta corte tem admitido, em sede de reclamação fundada no julgamento da DPF 130, que se suspenda a eficácia ou até mesmo definitivamente sejam cassadas decisões judiciais que determinem a não veiculação de determinados temas em matérias jornalísticas. Em juízo de delibação, entendo que as premissas que fundamentam o ato reclamado não são suficientes a autorizar a vulneração, mesmo que provisória, do direito à liberdade de expressão. O documentário é uma produção independente. Os jornalistas Camilo Toscano e Eduardo Vieira produziram o documentário, fizeram as reportagens, entrevistas e dirigiram a obra. O Conselho Nacional de Justiça lançou hoje a coletânea de artigos Reflexões sobre o reconhecimento de pessoas, caminhos para o aprimoramento do sistema de justiça criminal. O documento é fruto do grupo de trabalho sobre reconhecimento de pessoas em processos criminais, coordenado pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz. As informações com a repórter Evelyn Araújo. A coletânea foi lançada durante um seminário virtual promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. Os artigos foram escritos por juristas, psicólogos, sociólogos e cientistas sociais. Segundo o ministro do Superior Tribunal de Justiça e coordenador do grupo de trabalho sobre reconhecimento pessoal em processos criminais, Rogério Schietti Cruz, os estudos contribuem para a discussão sobre os problemas que envolvem o procedimento. Sabemos que os reconhecimentos falhos têm sido uma das principais causas dos erros judiciários no Brasil. Isso não pode, de forma alguma, ser naturalizado como outrora já o foi. É preciso ter em mente que, ao mesmo tempo em que os reconhecimentos equivocados atravessam de forma determinante e muitas vezes irreparável a vida de pessoas inocentes, deixam impunes os verdadeiros culpados. Entre os aspectos abordados estão as falhas da memória humana e o racismo estrutural, que influenciam nos reconhecimentos equivocados. O coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ, Luiz Lanfredi, afirma que é preciso mudar as práticas para evitar condenações injustas. Não é só aqui, portanto, que estamos a tratar de um procedimento, mas o que ele tem de relação direta com um tema muito importante, que é o racismo estrutural, o racismo institucional, né, o racismo social. A obra está disponível online na página do Conselho Nacional de Justiça na internet, cnj.jus.br. Para a juíza auxiliar da presidência do Conselho, Karen Luize Villanova Batista de Souza, todos os agentes do sistema de justiça devem usar o material para melhorar a prestação dos serviços à sociedade quando lidam com o reconhecimento pessoal. Convido a todos os tribunais a aderirem ao Pacto do Poder Judiciário pela Equidade Racial. E convido a todos a refletirem sobre esse produto que está sendo lançado no dia de hoje, com essa perspectiva, porque é essa perspectiva que será transformadora e que alterará, com certeza, a nossa produção jurisdicional e o nosso olhar, não apenas para aquele jurisdicionado criminal, mas também para todos e todas as pessoas que, de alguma maneira, se relacionam com o sistema de justiça criminal. A seguir, começa a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Eu volto em instantes. A pedido do Ministério Público Eleitoral, o TRE de Pernambuco cassou o mandato de um vereador de Jaboatão dos Guararapes por compra de votos e abuso de poder. Pedro Canguçu tem as informações.
O documento assinado pelo MP eleitoral apontou que o então candidato a vereador de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, distribuiu cestas básicas de programas estaduais aos eleitores a fim de ganhar votos. Ainda de acordo com o MP eleitoral, aconteceu também a distribuição de leites antes e durante a campanha. E testemunhas afirmaram que, depois de fazer as entregas, o então candidato pedia expressamente votos para si. Com a decisão de cassação do mandato, o TRE de Pernambuco também determinou a retotalização dos votos com recálculo do quociente eleitoral. O MP eleitoral ainda apura um possível crime de corrupção ativa de testemunha atribuída ao vereador. A Associação de Moradores pode ajuizar ação de cobrança de até 40 salários mínimos no juizado especial. O entendimento é da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, repórter Samanta Peçanha. Ao dar provimento a recurso especial de uma associação de proprietários, a 4ª Turma do STJ reformou acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que extinguiu a ação de cobrança da entidade, que é a Associação Civil, perante o juizado especial por ausência de previsão legal expressa para que pudesse demandar nesse juízo. A relatora, ministra Isabel Galotti, ressaltou que o STJ reconhece a possibilidade de o condomínio litigar no juizado especial e, para fins de competência, equipara as associações de moradores ao condomínio pela similaridade de interesses. Segundo a ministra, essa jurisprudência se alinha ao entendimento de que o valor da causa é o primeiro critério para definir a competência no âmbito dos juizados especiais, pois as associações de moradores ou proprietários representam em juízo uma coletividade de pessoas físicas na defesa de seus interesses mediatos. Começou hoje a 7ª edição da Semana Nacional de Conciliação Trabalhista. Promovida todos os anos pela Justiça do Trabalho, a campanha tem como objetivo implementar medidas para proporcionar maior celeridade aos processos trabalhistas e aprimorar os meios consensuais de resolução de conflitos. Saiba mais com Pablo Lemos. A Semana Nacional da Conciliação Trabalhista será realizada até sexta-feira em todo o país. A cerimônia de abertura da 7ª edição foi realizada nesta segunda-feira no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiás. Com o slogan "A um passo da solução", o evento foi transmitido ao vivo no canal do TRT Goiano no YouTube. A campanha em prol da conciliação trabalhista contou com a presença do vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, que é o responsável pela coordenação da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação da Justiça do Trabalho. A ideia é alcançar o maior número de soluções consensuais nos processos em tramitação na Justiça do Trabalho. No ano passado, foram realizadas cerca de 65 mil audiências e homologados quase 21.200 acordos, com mais de 764 milhões de reais negociados. A cerimônia de encerramento da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista será realizada no TRT da 15ª Região, em Campinas, São Paulo, no dia 26 de maio. Este mês, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia está fazendo a campanha nacional de combate ao glaucoma. O trabalho tem o apoio de vários tribunais e do Conselho Nacional de Justiça. O glaucoma é uma doença silenciosa que pode levar à cegueira e tem diversas causas, mas uma delas vai chamar a sua atenção: o uso indiscriminado de medicamentos como os corticoides. Confira na reportagem de Viviane Novaes. Edinaldo e Sirlene são casados há 21 anos. Além da vida conjugal, eles têm o glaucoma em comum. O que mais me fez sofrer foi a vontade de ser livre, né? Porque depois que a gente perde a visão, a gente fica um tanto presa em todos os sentidos. Sentido de sair, de andar livre, de fazer tudo. A gente precisa de um auxílio, né? Sirlene começou a ter dificuldade para enxergar aos 16 anos. Fez tratamentos, cirurgia, mas nada deteve o glaucoma e aos 30 anos perdeu toda a visão. Já a doença de Edinaldo foi descoberta quando ele tinha apenas 1 ano de idade. O aposentado conta que naquela época não havia muitos recursos da ciência e que se a doença fosse descoberta hoje, logo no início, teria mais chances de enxergar. Teria mais chance devido ao avanço da medicina, às tecnologias que hoje, né, são disponíveis aí no mercado. Os médicos hoje eles têm um outro parâmetro, né,
para detecção e para tratamento. Edinaldo e Sirlene têm um tipo de glaucoma, o congênito. É quando a pessoa já nasce com a doença ou então o problema se manifesta depois. Mas o glaucoma também pode ser adquirido com a idade avançada. E acredite, com o uso indiscriminado de medicamentos como os corticoides. O corticoide de uso indiscriminado, e muita gente acha que não, eu só estou tomando corticoide porque eu estou com uma dor muscular, eu estou com um processo inflamatório, não me faz mal. Ele constitui a principal causa de glaucoma secundário, ou seja, o glaucoma que é derivado de uma iatrogenia, no caso, que é o uso inadvertido de medicação. A gente nunca deve usar remédio sem orientação médica. Mas o que é o glaucoma? Glaucoma é uma doença silenciosa e progressiva. Na maioria das vezes, é causado por um aumento da pressão interna do olho que ocorre devido à obstrução da malha trabecular, responsável pela drenagem do fluido intraocular. Este aumento da pressão intraocular causa danos irreversíveis ao nervo óptico. No mundo, 1 a 2% da população tem glaucoma aos 40 anos e 7% adquirem a doença aos 80 anos. Segundo estudos internacionais, 80 milhões de pessoas sofrem do problema e a projeção para 2040 é de 110 a 112 milhões. Segundo a medicina, a saída para tentar deter o avanço da doença se resume numa palavra: prevenção. O glaucoma não controlado e não tratado pode levar o paciente à cegueira. Por isso é tão importante a gente fazer o diagnóstico precoce e instituir de forma correta o tratamento. Porque apesar do glaucoma não ter cura, o glaucoma tem controle. E a partir do momento que você controla a pressão intraocular desse paciente, que é o principal fator de risco para o agravamento da doença, esse paciente vai ter uma qualidade de vida plena e muito boa. Pelo 3º ano consecutivo, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia está fazendo uma campanha de conscientização sobre o glaucoma. A mobilização tem o apoio de vários tribunais brasileiros e do Conselho Nacional de Justiça. A mobilização também conta com o apoio de pessoas famosas como Júlia Lemertz. A atriz alerta para os exames na gravidez. Durante a gestação, consulte um médico oftalmologista. Com esse acompanhamento, é possível identificar sinais de alertas e tomar providências para dar mais segurança à mamãe e ao bebê. Os médicos recomendam ainda que o bebê seja levado a uma consulta médica. O intervalo entre as consultas ao longo do tempo é determinado pelo médico dependendo da avaliação. A partir dos 40 anos, a pessoa deve redobrar a atenção com as consultas. O médico também estabelece de quanto em quanto tempo deve ser o retorno do paciente. Que procure um oftalmologista mais rápido possível, porque a visão é uma parte muito especial nas nossas vidas, né? No próximo bloco, a gente fala sobre a ampliação das práticas da justiça restaurativa em Mato Grosso. Voltamos em instantes. O assunto agora é inteligência artificial. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul contabiliza uma série de projetos nessa área. E o repórter Matheus Beck mostra como a automação já tem auxiliado os processos judiciais no estado. O termo IA deixou de ser um tema de ficção científica e já faz parte da realidade. No Tribunal de Justiça do Estado não é diferente. A maioria dos projetos em produção no Rio Grande do Sul está no TJ. Somente Rondônia comunicou ter mais projetos de serviços e aplicação de inteligência artificial para otimizar o trabalho do judiciário. O mais recente em desenvolvimento é o Tramitação Ágil, feito em colaboração com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ele busca otimizar os processos através de dados já existentes no EPROC e integrá-lo a outros sistemas. As iniciativas de inteligência artificial que o tribunal tem buscado, e elas apareceram então na pesquisa que o CNJ faz anualmente, como sendo o 2º tribunal com mais iniciativas no Brasil, elas visam acelerar o processo da tramitação do processo judicial, agora que estamos na fase eletrônica com quase todo o acervo do Tribunal de Justiça. Então, buscando transformar algumas atividades operacionais que nós chamamos de tempos mortos do processo em atividades automatizadas, seja pela aplicação de técnicas de inteligência artificial ou da automação de processos.
Outro projeto que foi destaque no South Summit em março deste ano é o Multiportas. Ele usa tecnologia para facilitar o acesso à informação pelos cidadãos, concentrando em um mesmo espaço todos os dados referentes a órgãos públicos parceiros. Um projeto de cidadania onde se busca concentrar e facilitar o acesso das pessoas a diversas matérias. O exemplo aqui, a gente tem usado bastante a área de medicamentos, que é uma área bastante demandada, onde através da porta de saúde a pessoa pode entrar e vai buscar acesso a todos os órgãos envolvidos na matéria de saúde. Seja a própria Secretaria de Saúde do Estado, a Defensoria Pública, o Ministério Público, se for o caso, e o próprio Poder Judiciário, se for o caso de uma mediação na área de saúde através do Sejusc Saúde. A utilização das técnicas de inteligência artificial, ela busca tornar o nosso trabalho mais prático, o trabalho de todos nós, um trabalho mais fluido, um trabalho onde as pessoas vão migrar do ambiente operacional para as atividades que necessitam análise e uma maior atenção do trabalho, ou seja, utilizando melhor a força de trabalho das pessoas que trabalham para o Poder Judiciário e para o usuário final, uma maior velocidade na tramitação do processo, que esse é o ponto mais importante. Para o futuro, o Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação desenvolve outros protótipos que visam beneficiar público e servidores. Um deles é o chatbot, uma espécie de robô que conversa com as pessoas via WhatsApp e vai acelerar as intimações e citações. Através desse protótipo, o EPROC vai ter o telefone da pessoa e ela, a partir da sua aceitação por receber comunicações eletrônicas, e o celular, por exemplo, estiver cadastrado no EPROC, a pessoa vai poder conversar, receber essa comunicação processual através de uma conversa de WhatsApp, que é comum para o dia a dia de todos nós, e ali poder fazer a confirmação ou não do recebimento dessa informação processual. Isso decorre de que o EPROC recebe um movimento eletrônico de retorno desse robô, dizendo que a intimação por aplicativo, via aplicativo, se ela foi confirmada ou não. Há ainda uma iniciativa que busca agilizar as apresentações periódicas em juízo, combinando as tecnologias da biometria com a integração dos sistemas. Ele já é testado de forma experimental em Canoas e em Caxias do Sul. E vai facilitar, por exemplo, a apresentação de torcedores impedidos de frequentar estádios de futebol em dias de jogos. O sistema possui um módulo onde é cadastrado qual é a periodicidade e o formato das apresentações que devem ser realizadas pela pessoa, e a partir daí a pessoa é cadastrada no momento da primeira apresentação, e depois ela passa a fazer essa apresentação nos cartórios de forma independente da presença de um servidor ou não. Não precisa ocupar o tempo do servidor para fazer a apresentação do seu documento de identificação e poder fazer o registro dentro do EPROC. A pessoa simplesmente vai lá, usa através da biometria e ela consegue fazer o registro dessa apresentação que é determinada pela Justiça. O Judiciário ampliou as práticas da Justiça Restaurativa em Mato Grosso. Uma das ações foi uma palestra para o setor público no município de Lucas do Rio Verde. Confira na reportagem de Fernando Fernandes. A busca pela paz social é missão do Judiciário de Mato Grosso por meio das práticas da Justiça Restaurativa. Mas a sua expansão depende de informação e parceria. E foi com esse intuito que a Justiça Estadual promoveu uma palestra destinada a servidores das Secretarias de Educação e Assistência Social de Lucas do Rio Verde, no norte do estado. É um convite desde os gestores municipais até os professores, os técnicos da assistência, da saúde, para poder trocar as lentes, O que a gente pode ganhar quando a gente troca as nossas lentes e trabalha com a lente das práticas restaurativas. A técnica é muito boa, nós aprendemos muito para aplicar lá nos nossos serviços de assistência social, seja nos grupos com idosos, com crianças, com adolescentes. E a proposta que foi trazida aqui hoje foi que a gente possa ampliar tudo isso, discutir mais, se preparar melhor, fazer com que toda a equipe passe por uma capacitação. A justiça restaurativa, ela é do campo judiciário, Então, quando ela vem para dentro da escola, no sentido dos círculos da paz, eu entendo que é um fortalecimento muito maior, porque é o Poder Judiciário que vai nos dar essa capacitação, vai dar essa formação, vai se dar esse acompanhamento. Os círculos de construção de paz são uma das principais ferramentas de pacificação social. E para o ambiente escolar, essa metodologia é perfeita. Tanto é que 2023 foi escolhido pelo CNJ como o Ano da Justiça Restaurativa na Educação.
É preciso que a gente desperte na escola hoje, no adolescente ou na criança, esse sentimento, né? Esse sentimento de que ele precisa se identificar com o outro, né? E aí ele fazendo essa troca, né, de papéis, ele consegue entender que fica muito mais fácil resolver qualquer conflito. É todo um planejamento para que nenhuma dessas fases seja perdida, para que seja bem sedimentado e não chegue ao professor ou ao ambiente escolar como apenas mais uma coisa a ser feita. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite e um ótimo início de semana para você.